A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Gostaria de falar sobre novas igrejas, pequenos deuses. A palavra de Deus nos diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está lá em Mateus 7, versos 21 a 23. Nos últimos tempos tem surgido um grande número de igrejas, algumas com uma doutrina cristã sadia, debaixo de uma direção do Espírito Santo e que acrescentam bênçãos aos seus membros, à nação e enriquece o reino de Deus com seu trabalho. No entanto, no meio deste crescimento, também têm surgido outros tipos de igrejas. Igrejas que empobrecem, denigrem e aviltam o glorioso Evangelho de Jesus Cristo. Milhões estão sendo enganados com suas falsas doutrinas e ensinamentos errados, conduzindo almas inocentes, carentes de amor e compaixão divina, a um caminho que sequer eles mesmos conhecem. São igrejas de nome, mas sem fundamentos sólidos, pois não existe fundamento real senão na palavra de Deus. No meio disso existem seus líderes, do qual os classificam nesta mensagem de pequenos deuses. São como pequenos deuses, pois são seguramente endeusados pelo povo. Vende-se de tudo nessas igrejas, desde o lenço ungido por algum apóstolo, em geral, que é o seu líder, óleo de Jerusalém, perfume de Cristo feito com essências aromáticas de Israel, porção de terra santa, óleo da prosperidade misturado com pó de ouro, e segue então uma lista que é quase que infinita, limitada apenas pelos elementos e, claro, pelo conhecimento da imaginação humana. Religião virou um negócio, e um bom negócio para muitos. O triste aqui é que a velha cruz de nosso querido Salvador tem sido trocada pelas ofertas do terreno e do temporal. Prosperidade e riqueza com votos a qualquer preço. Ninguém se preocupa mais com a eternidade, muito menos com a volta de Jesus Cristo. Não se fala em arrebatamento, não se fala da volta iminente do Senhor, não pregam a genuína palavra de Deus. O que eles são mercenários, são cegos guiando outros cegos. E a Bíblia diz que eles vão cair no abismo. Eles dizem apenas: você deve pensar em riquezas, prosperidade, uma vida confortável. Deus nunca tem sofrimento, não existe deserto para o povo de Deus. E nisso tudo, o humilde e simples nazareno, nascido em uma manjedoura, infelizmente para estes não serve mais como um exemplo de conduta e vida cristã. Paulo, quando escreveu desses dias, ele disse: são tempos trabalhosos, são tempos trabalhosos. Os homens serão amantes de si mesmos. As multidões estão sendo enganadas com estratégias de marketing, técnicas de psicologia, teologia do coach, milagres duvidosos que muitas vezes acreditam ter acontecido porque querem acreditar, mas que de fato poucas vezes realmente aconteceram. São apenas falsos milagres. Milagres são os atos de Deus, mas nunca se deve acreditar que por causa de algum milagre ou de muitos milagres significa que Deus está aprovando a conduta do povo ou até mesmo de seu líder. Muitos pastores, bispos, apóstolos, padres dizem estar fazendo o trabalho em nome do Senhor e Deus nem sequer os conhece. Jesus advertiu e também adverte até o dia de hoje, porque sua palavra se renova todas as manhãs. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio?
E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o mesmo texto que lemos no início da mensagem. Está lá em Mateus 7, 21 a 23. Por que Deus não os conhece? Eles estão usando o nome de Deus, usando sua palavra, mas não se renderam aos pés do Senhor como deveriam se render. Ocupam púlpitos, mas a presença de Deus, a unção de Deus, a graça de Deus não está neles. Eles usam o evangelho como forma de enriquecimento terreno e transmitem isso aos seus seguidores. Eles não desejam encher o céu de almas, e sim encher seus templos, as suas igrejas de membros, de preferência membros que tragam ofertas pomposas. Mas a pergunta vem: e como é que os milagres então acontecem? A Bíblia diz no livro dos Salmos, em Salmo 103, verso 7, fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Deus faz milagres, independente deste ou daquele, e nem sempre é para apresentar algo a alguém ou a algum povo, mas porque ele tem compromisso para com a sua palavra. Quando Deus tirou o povo do Egito, ele assumiu o compromisso independente se o povo o louvaria ou reclamaria de levá-los à terra prometida. Usando para isso, o que Deus usou para isso foi apenas a sua forte mão de poder. Mesmo eles, vendo todos os poderosos feitos, não conseguiram alcançar o conhecimento de Deus. Deus realizou isso de forma independente. Ele desejava mostrar seu poder sem precisar da fé deste ou daquele. Ele de fato não precisa de nenhum de nós para realizar os seus feitos. Ele é Deus. Muitos hoje correm atrás dos atos de Deus, deixando os caminhos de Deus de lado. Querem a sobremesa no lugar do prato principal. Ver milagres não exige renúncia, mas seguir os caminhos de Deus, esse sim, exige e muita renúncia. Muitos milagres acontecem porque Deus vê o coração de quem precisa o milagre. Se compadece, então o milagre acontece. Vê que essa pessoa tem fé e que realmente está precisando. Vê que não existe alternativa. A dor e o sofrimento nela são tão grandes que movem então o coração de Deus e por causa do grande amor que ele tem, ele realiza então um milagre. Mas então não existem pessoas usadas por Deus com dons espirituais para fazerem milagres no nome do Senhor? É claro que sim. Elas existem. Deus chama, Deus usa, Deus capacita para esta finalidade. O problema é que milhões correm atrás de milagres desejando apenas a sobremesa, que enfraquece em detrimento da comida celestial que é a palavra de Deus. Então, existem alguns crentes que às vezes dizem, mas se Deus está usando é porque ele está sendo aprovado pelo Senhor, então nós poderemos segui-lo. Esse pensamento não está de todo errado. A palavra de Deus nos diz que a fama de Jesus veio por causa dos milagres. Mas multidões vinham para ouvir e ver o que Jesus dizia e fazia. Ver um paralítico voltar a andar pelo poder de Deus é glorioso, com certeza o é. Mas muito mais glorioso é ver que esse paralítico, uma vez curado, ele sabe para onde vai após ter se encontrado com o Senhor. As palavras de Jesus traziam vida a qualquer moribundo. Não havia trocas nem negócios. Jesus disse, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está lá no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 11, verso 28. Meu coração dói quando vejo o Evangelho de Jesus Cristo, cujo preço foi de sangue, puro, inocente, sem pecado, ser deturpado por homens que se dizem crentes. Meu coração dói quando vejo tanto desprezo pelos fundamentos da palavra de Deus, cujo o preço foram de vidas que viveram, lutaram e morreram por ela. O meu coração dói quando vejo tantos serem enganados por falsos profetas que estão surgindo nesses dias.
E todos os dias estão surgindo e enganando a milhões com as suas visões, profecias, revelações e sonhos, mas unicamente humanos, quando não até inspirados pelo diabo. Meu coração dói quando vejo a sede e fome de um povo pela verdadeira palavra de Deus e espaços na mídia sendo usados apenas para o comércio do evangelho, desvio de doutrinas, ensinos falsos, tudo em nome do amado e ao mesmo tempo então desprezado Galileu. Eu não consigo entender alguém que ame a Deus de verdade e o conheça, consiga aceitar o evangelho barato, sem compromisso, misturado com o engano do pecado que está sendo oferecido e que, infelizmente, ouvintes incautos o aceitam e dizem seu estado de pobreza espiritual: ah, isso é do Senhor, ah, isso é de Deus. Jesus disse: cuidado com o que vocês ouvem, está lá em Lucas 8,18, até o que tens poderá ser perdido. Pense por um minuto que o Senhor nos adverte. Tudo poderá ser perdido por ouvir alguém trazendo uma mensagem deturpada. Por isso, Jesus nos adverte: errais não compreendendo ou não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Está lá em Mateus 22, 29. Lamento até mesmo por editoras bíblicas que, em troca de dinheiro, estão deturpando a palavra de Deus, trazendo versões da Bíblia que fogem dos originais das Sagradas Escrituras. A nossa bússola é a palavra de Deus, a Bíblia. Igrejas boas ou ruins continuarão a surgir. Líderes bons ou ruins também irão vir e ir, assim como foi nos séculos passados, mas a palavra do nosso Deus permanecerá para sempre. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras, disse Jesus, estas jamais passarão. Está lá em Mateus 24, 35. Busque uma Bíblia fiel aos originais do hebraico e grego. Dispense esses modismos, dispense as traduções modernas e atualizadas que são, na realidade, questionáveis diante da verdade. Firma-te na palavra do Senhor, medita nela. A Bíblia, com orientação do Espírito Santo, te mostrará o caminho que deves seguir. Lembra-te que tens uma alma e todo o seu futuro está pendente na balança divina. A sua decisão cabe somente a você. Não tente culpar a Deus por esta ou aquela igreja, este ou aquele líder. Você e somente você sabe a verdade. Cabe a você decidir. Lembre-se, você é responsável pela sua alma eterna, somente você. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E dela saiu uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Está em Mateus 17, 5. Ouça Jesus, ele tem a resposta. Na alegria do Senhor, que é a nossa força, Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.